E agora eu vou fazer esse procedimento de limpeza de caudex nas rosas de deserto. E isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, né, sobre o porquê de fazer essa limpeza no caudex das rosas do deserto. E também sobre o momento de fazer, se é melhor fazer depois do replante ou antes do replante, ou se tem algum risco para a planta fazer, ou se tem algum risco deixar a planta com essas raízes. Muita gente que faz vídeo diz assim, a podridão pode começar aqui subindo até chegar ao caudex, né, caso você deixe essas raízes muito tempo. Mas a questão é que isso pode acontecer com qualquer raiz, não só com a raiz que está na parte de cima. Na verdade, com a raiz na parte de cima é até melhor, porque se caso aconteça, você consegue enxergar, né, a podridão vindo. Tem até aqui uma com uma podridão que eu vou mostrar para vocês. Mas eu faço puramente por estética. Eu faço só por estética, não faço pensando, vou fazer para não dar podridão, para isso, para aquilo. Não. Para mim isso aqui é um procedimento de estética da planta. Você quer deixar o caudex mais bonito, você quer deixar o caudex somente com as raízes que você quer. E qual seria o melhor momento para fazer esse procedimento? Eu gosto de fazer depois mais ou menos de um mês depois do replante. Eu faço o replante, depois de mais ou menos um mês eu faço esse procedimento. Porém, eu estou pensando já em não fazer mais dessa forma, em fazer na hora do replante mesmo, principalmente em época de chuva, como é a época que está agora. Porque quando é em época de chuva, você faz um replante, você acaba ferindo algumas raízes, então você corre o risco aí, um risco maior de ter uma podridão na sua planta se você causa algum ferimento. E não tem como replantar uma rosa do deserto sem causar algum ferimento. Olha só, aqui tem uma raiz apodrecida, mas a planta se recuperou. Olha só, ela mesmo cicatrizou aqui em cima. Então isso aqui, se fosse embaixo do substrato, talvez não tivesse cicatrizado. Às vezes cicatriza também. Outra coisa importante sobre esse procedimento é que se você cultiva suas rosas do deserto totalmente no sol, é bom, principalmente se você faz essa poda de raízes antes do replante, é bom você mudar um pouco para um local que pega um pouco de sombra, pega só ali um sol no início da manhã ou no final da tarde. Por quê? Porque a sua planta vai estar sem raízes. Então, se ela ficar exposta a um sol muito forte, ela vai desidratar bastante. Ela não vai morrer, mas ela vai desidratar bastante e aí vai demorar um pouco para recuperar o caudex, vai ficar murcho. E aí você colocando na sombra, você evita esse tipo de coisa. Pode ser até que ela desidrate um pouco, mas vai recuperar mais rápido. E uma outra coisa muito importante, essa daqui eu considero a mais importante, é a rega. A gente tem que se ligar numa coisa quando a gente faz um replante de rosa do deserto, ou se você deixa sua rosa do deserto por alguns dias fora do substrato, ou se você corta as raízes e coloca cola e imediatamente replanta, a gente tem que ter muito cuidado com a água. Por quê? Porque a planta não tem raiz, gente. Quando a gente replanta e corta essas raízes, a planta vai ficar praticamente sem raiz. Então ela não precisa, principalmente nos primeiros dias, ela não precisa de uma quantidade muito grande de água. A gente coloca ali um pouco d'água quando está replantando e aí a gente pode deixar ali alguns dias sem água, porque a planta não tem raiz para absorver. Então muitas vezes a gente pode acabar aí tendo o risco da gente perder a planta porque a gente quer fazer a rega na mesma frequência que a gente faz nas outras plantas que não foram replantadas ainda. E se você quiser deixar essas raízes, você também deixa. Tem gente que gosta de deixar, não oferece tanto risco assim quanto dizem, né? O pessoal diz que tem risco de podridão, mas não, você pode deixar aí. Às vezes acontece de uma ou outra raiz conseguir engrossar e ter uma função de caudex. Outras não, outras vão ficar mais finas. Mas aí você pode aí deixar as raízes, vai de acordo aí com sua vontade, né? Tem gente que deixa essas raízes e coloca elas quando vai fazer o replante, afastam um pouco do caudex e elas ficam o caudex central com as raízes mais afastadas. Fica legal também. É só usar a criatividade aí. Aqui eu estou passando cola. Eu limpei aí os ferimentos que eu fiz, né, os cortes, e estou passando cola. Por que eu estou passando cola? Eu gosto mais de trabalhar com a cola porque ela já sela imediatamente o corte que a gente fez na planta. A canela também é muito bom, mas como aqui está chovendo, eu não gosto muito de colocar a canela. Prefiro usar a cola porque já sela de uma vez. Quando eu faço replante, que eu deixo a planta fora do substrato alguns dias, quando tem algum problema, aí sim eu gosto de usar a canela. Mas assim, para fazer esse procedimento aí e já colocar no local definitivo dela, eu prefiro fazer com a cola.